Bem, pessoal, estamos aqui para mais um Ernestão Cast. Já foram vários, já perdi até a quantidade que nós estamos. Não sei se é o 4, se é o 3, se é o 5. Mas enfim, foram todos muito legais. Estão todos lá no canal Ernestão. E hoje, novamente, com o intercambista do Reino Unido, Mikael, que foi aluno nosso. Hello, everyone. Minha equipe aqui na tradução, por favor, já pesquisando aí, tá bom? Olá, pessoal. Valeu, obrigado, Mikael. Para ajudar nessa conversa, Edna lá do primeiro C, que vai começar fazendo aqui as primeiras perguntas. A gente não vai muito fazer pergunta e ficar preso como se fosse uma entrevista, é mais uma conversa, certo? Se tiver alguma coisa que a gente não pergunte e que você acha que vale a pena contar, que você passou lá alguma vergonha, algum mico, enfim, alguma história curiosa, pode ficar à vontade. A gente vai só dar alguns temas, mas pode ficar à vontade para trazer outros temas, certo? O espaço é totalmente seu. Já agradeço, certo? Acho que vocês, como eu falei para os outros, vocês agora têm esse papel de motivar, incentivar os novos, né, que também pretendem ir. Temos aqui uma que pretende ir, né? Yasmin, que não veio hoje, mas pretende ir também. E certamente vocês agora são um espelho, né, para esse pessoal que quer ir para a Europa. Beleza? Edna, com você. Como tu conheceu? Tipo, foi através de algum amigo, algum familiar? Porque o menino que a gente entrevistou semana passada, que eu esqueci o nome dele. João Pedro. Ele se conheceu por causa de uma prima dele que passou, só que a família não deixou ir. Aí, como tu conheceu? Eu conheci, primeiramente, eu já conheci o Giramundo através da minha antiga escola, que era o José Tavares, que alguns professores falavam nisso, tipo, tem um programa que oferece vagas de intercâmbio para estudantes da Paraíba. Então, eu já me interessei por isso. Tu chegou a ter contato com o nome que foi para o Canadá? Charles e Arthur. Tivesse contato com eles antes? Não tive contato com eles, mas eu já vi pela internet que eles foram, em 2020. Aí, em 2021, o programa mudou, voltou como Conexão Mundo, e a professora Rita, ela divulgou num grupo, eu não me lembro qual foi o grupo, mas ela divulgou num grupo que estava aberto as inscrições. Então, eu acho que foi graças a ela que eu conheci o programa. Uma pergunta que a gente sempre faz, que sempre gera respostas distintas, é a respeito do impacto na família, né? Porque você chega assim, do nada, outro já vinha construindo isso na cabeça deles, vou viajar, vou fazer intercâmbio. Outro chegou do nada e disse, vamos embora para a Inglaterra. Foi para a Inglaterra que tu foi, né? Reino Unido, o país Inglaterra. Como é que foi a reação dos teus pais a respeito disso? Ou tu foi, aos poucos, construindo isso na cabeça deles? Assim, a princípio, nas inscrições, eu só falei para minha mãe, eu vou me inscrever no programa que vai ofertar cursos de inglês. Aí pronto. Talvez ela nem tenha. Ela nem sabia nada. Que era eu não divulguei. Mas aí eu falei assim, mãe, eu quero fazer um curso de inglês, então eu vou colocar meus dados, seus dados também, seu CPF, suas coisas, para se inscrever. E pronto. Quer dizer que na inscrição já coloca dados dos pais, tudo? Coloca se for menor de idade. No tempo das inscrições, eu era menor de idade, então eu tive que colocar. Sim. Mas eu não falei nada de intercâmbio para ela. Por enquanto era só um curso de inglês e só. E acabava por aí. Vai ser lá diretamente na Inglaterra, mas tudo bem, né? Isso. Aí depois eu fui passando no curso, eu fui fazendo a prova, eu fui tirando altas notas na prova. Aí eu fui explicando para minha mãe. Mãe, é o seguinte. Depois da prova vai ter uma inscrição para a gente fazer um intercâmbio. E se eu passar, eu vou viajar e fazer um intercâmbio na Inglaterra. Aí minha mãe, você tá doido? Você não vai fazer isso. Nem a pau, eu não deixo. Aí tu mora aqui mesmo na rua ou tu mora em algum sítio? Eu moro na rua. Esse ano me mudei pra rua. Agora eu moro no Castanho. Daí eu falei assim, mãe, eu vou pra Inglaterra. Se eu passar, eu vou e você não vai me impedir. Aí ela disse, não, você não vai, você não tá doido, eu não quero. Tu tinha quanto tempo na época, Mikael? Eu tinha 17. Eu era muito novo ainda, por isso que ela tinha medo. Mas aí ano passado eu fiz 18, eu fui explicando a ela as etapas do projeto, que era um projeto bem organizado e que eu não ia sozinho também, porque eu ia com outras pessoas. Aí ela foi se convencendo, até no último dia ela estava meio relutante enquanto a isso, mas aí ela acabou deixando. Quando ela soube que era só um mês também que eu ia passar, ela ficou mais tranquilizada, porque era pouco tempo.
E foi isso. Sei. Eu tô vendo que tá com uma camisa aqui, tem um bocado de coisa em inglês, então eu vou pedir pra minha produção traduzir, certo? Isso tem alguma relação com a escola, a universidade que tu ficou lá? Tem sim. Essa foi uma camisa, uma farda que o college deu pra gente. Eles deram no último dia, porque, como uma homenagem mesmo a gente, que era do Brasil, que a gente ia voltar no Brasil, pra gente usar no Brasil e para as outras pessoas verem que a gente estudou lá e que a gente fez um intercâmbio e teve toda a experiência. Todos que participaram lá no college ganharam essa farda ou só tu? Todos que participaram ganharam essa farda lá no meu college. No total foram 46 pessoas. Primeiramente foi... Daqui da Paraíba, da rede estadual? Daqui da Paraíba, junto do Conexão Mundo. Primeiro foi 15 pessoas no edital Formação Profissional e Primeira Chance, que passaram 2 meses. E depois, a gente, no nosso grupo de curso de idiomas, a gente foi em fevereiro e passamos 1 mês. E aí, no total, era 31 estudantes, mais esses 15 que já estavam lá. Então, foram 46 pessoas que receberam esse fardamento. Eu acho que então foi para mais foi gente, né? 46, eu acho que para a Inglaterra foi um pouco menos, vocês lembram? Eu acho que Josi e Mike falaram, mas eu não recordo quantos foram. Para a Espanha. Para a Espanha. Se eu me recordo, foram 67 estudantes para a Espanha. Então, para a Espanha foi mais. Então foi gente pra caramba. Muita gente. Né? Sim, tu falou, tipo, que tua mãe não queria deixar tu ir. Uhum. Aí como foi pra tu se comunicar com ela? Como vocês faziam? E, tipo, o chip, como que funciona? Chip, lá na estadia do intercâmbio? Primeiramente, a gente foi orientado pelo programa que a gente não podia falar com os parentes muitas vezes por semana, porque isso afetaria, assim, a nossa adaptação, digamos assim, lá. A Helena disse mesmo que eles aconselharam conversar pouco. Pouco. Então, no começo... E usar mais mensagem de texto. Isso. Se comunicar mais com mensagem de texto. Então, nas primeiras semanas eu fiquei assim, só falava assim, oi mãe, tô bem, não sei o que, eu tô comendo. Aí ela ficava, liga pra mim, eu não quero saber, liga pra mim. Mas aí eu fui ligando, assim, 1 vez, 2 vezes na semana. E a questão do chip, eles deram, assim, um chip pra gente, que era pra gente usar a internet quando a gente precisasse, no meio da rua. Em casa, com o host, a gente tinha internet gratuita, e lá no college também. Mas eles também deram esse chip pra gente, que era pra auxiliar, caso a gente precisasse de internet, em alguma emergência, tipo... para precisar se orientar pelo mapa, pelo Google Maps, se a gente tivesse perdido, o que aconteceu comigo, e eu precisei disso. O chip teu daqui da Paraíba, do Brasil, ele pegaria lá também? Não, ele não pega lá, porque lá tem outro código de área, mais 4K, 4, se eu não me engano. Aí como é que tu fez? Aí tu tinha um novo número? Sim, porque como é que tu falava com a tua mãe? Sim, esse chip, ele serviu como um novo número pra gente se comunicar. Se a gente quisesse, a gente podia criar outro WhatsApp pra gente. Mas eu não precisei, eu não vi essa necessidade. Eu usei ele só pra internet mesmo. Aí pegava no meu celular esse chip com o outro do Brasil que eu tinha. O teu antigo continuava pegando de boa. Aí o do Brasil eu sempre usava pra me comunicar com meus parentes, pra usar o WhatsApp em geral. E esse outro era mais pra internet mesmo. Entendi. A tua relação com a Host Family, por que tu ficou na Host Family? Isso. Todo mundo explica logo o que é host aí para o pessoal que tá vendo a gente não saber o que é. Host Family, assim, eu vou explicar. Host Family significa família anfitriã, acolhedora, mais ou menos assim. Eu fiquei em uma Host Family, assim como todo mundo que foi para lá, para Inglaterra. E a minha Host Family, assim, no caso, era meio atípica. Era só um cara que morava sozinho com o gato dele. Sério? O nome dele era Jeff. Então não foi uma família. Não, foi uma família de um homem que morava sozinho com um gato. Um homem e um gato. Isso. Uma família também. Não, porque normalmente é uma família grande, né? Então, não era o que eu esperava, né? No começo, eu não sabia para qual família eu ia. Eu só descobri lá em João Pessoa. No último dia, que foi... Quando já estava para viajar? Quando já estava para viajar, porque antes de viajar eles sempre fazem uma reunião de pré-embarque. Que é tipo, explicando como é que vai ser, eles dão os documentos de cada um, a individual, e aí no documento tem dizendo qual é a sua família, onde você vai ficar, onde se localiza. O teu microfone está confortável já assim? Tá. Tu quer baixar ele mais? Não, tá bom assim. É porque você tá muito baixo, tá batendo aqui assim. Mas se você baixar ele mais assim, ó...
Alguém ajeita aqui o microfone de Edna? Ô, produção boa. É, minha produção, vocês estão ganhando pra isso, hein? Bota o contrário, bota ele pra baixo, subindo. Não, assim, ó, bota ele pra baixo e sobe. Isso, mais ou menos assim. Pronto, para ficar mais confortável aí. Tá ótimo. Massa. A gente bota uma tela preta e branca, faz uma ediçãozinha e volta, certo? A gente tá falando sobre a host, né? Parece que tu ficou assim mais diferente, né? A Que os host outros family, tinham isso. ficado Helena, ficado numa família mais Completa. tradicional, né? Digamos assim. Que a gente entrevistou também semana passada, João Pedro. E como foi essa adaptação com a tua host, que era um homem e um gato? Sim. Inclusive, eu esqueci de falar, na minha host family não ficou só eu, ficou outros estudantes também. Quantos? Mais dois, eu e mais dois, porque Interessante. ele aceitou, o meu host, ele aceitou mais duas pessoas, além de mim com ele, que ficaram lá, passaram um mês também. Aí era Robson de Souza e Marinos de Arara, que ficou comigo lá. Aí eu não conhecia nenhum dos dois antes. A gente se conheceu lá no meio da viagem, no meio do aeroporto mesmo. A gente foi trocando ideia. E foi isso. Eu acho que seria interessante vocês terem um contato antes, né? Tanto com essas pessoas que vocês vão ficar hospedados junto, como com a host, né? Sim, porque a todos gente... que viajaram já tiveram contato de véspera, mas você manter um contato antes via WhatsApp, sei lá, 15 dias, um mês antes, Sim. eu acho que ajudaria bastante Sim, essa socialização, né? No caso, o meu contato foi bem de última hora mesmo. A gente não conhecia ninguém, eu não conhecia nenhum host, nem os meus colegas, nenhum dos meus colegas eu conhecia. Mas lá no aeroporto a gente foi trocando ideia, a gente foi virando amigo. E foi isso. A gente também conheceu as outras pessoas que ficaram também com a gente lá na cidade, que estudaram junto com a gente no college. E foi isso. A gente também... a maioria das pessoas que foram comigo, do grupo, não ficaram sozinhas na família. Sempre tinha ou duas pessoas ou 3 junto com o host, com as host families. Como que era a rotina da tua host family? Tem alguma coisa que era diferente daqui do Brasil? Ou é mais parecido com aqui também? Ou tem alguma coisa que era bastante diferente dos costumes lá da tua host Era family? muito diferente. Primeiramente, né, porque o horário é 3 horas a mais do que o Brasil. Sim. Então, aqui é mais ou menos umas 3 horas da tarde, por exemplo. Lá é 6 horas da noite já. Então, para mim, eu estranhei muito isso no começo. Eu estranhei porque lá também eles têm o costume de acordar 8 horas da manhã ou 9. Nos finais de semana, 10, 11 da manhã. E lá também eles vão dormir muito tarde da noite, muito tarde mesmo. Mais tarde do que aqui. Pelo menos lá na minha casa, eles tinham o costume de dormir 1 hora da manhã, às vezes meia-noite. E assim, dependia também, porque às vezes eles dormiam mais cedo, 10 horas mais ou menos. Mas essa rotina era meio diferente, mas no começo eu estranhei, só que depois eu consegui me adaptar a isso. Sim. Como tu fazia pra socializar? Tipo, tu ia pra festa? Tu tinha tempo? Como era organizado o tempo e tal? Socializar, assim, festa, eu fui para uma festa, porque, deixa eu explicar, o meu host tinha 2 filhos, eles moravam na França, que era Gabriel e Camille. Aí eles vieram passar uma semana com a gente, e Gabriel, que era mais ou menos da idade da gente, adolescente também, ele convidou a gente para uma festa. Aí a gente foi com ele para a festa e conheceu os adolescentes da Inglaterra. Foi bem legal, eles foram bem legais com a gente, eles ficaram perguntando muitas coisas do Brasil. Então foi bom porque a gente socializou muito nessa festa. Qual a impressão que eles têm do Brasil? Tem algum estereótipo que é muito forte? Muito estereótipo, principalmente aquele brasileiro fala espanhol. E a gente provou que não é verdade. O brasileiro não fala espanhol, o brasileiro fala português e português do Brasil, porque o português de Portugal é muito diferente. Porque quando a gente olha geograficamente falando, né, pega lá de cima os países, tudo falando espanhol, chega em Brasil, só o Brasil que não fala. É o Brasil que é o do contra não fala, né? Algumas pessoas nem sabiam onde ficava o Brasil, se era na América, se era na Ásia. Sério? Ninguém sabia Meu isso. Deus! Me perguntaram onde fica o Brasil. Aí eu disse, na América, como é que você não sabe? O Brasil é o quinto maior país do mundo. Verdade. O país é um país continental, né? O Brasil. Interessante isso. E quando tu foi fazendo amigos e tal, só que durante esse percurso de conseguir fazer amizades, tu sofreu algum tipo de xenofobia, preconceito por ser brasileiro?
Lá no college, assim, eu particularmente não sofri nenhum tipo de preconceito, mas uns dos meus amigos sofreram, que eles relataram depois que a gente voltou, eles ficaram relatando isso, e sofreram que um grupo de estudantes nativos de lá, que também estudavam no college, eles também olharam assim, meio torto. Sabe, quando olha meio torto para a pessoa? Eles ficaram olhando meio torto para eles e falando assim, comentando alguma coisa, rindo. Deve ter sido bem por isso, porque a gente era do Brasil, eles viram a gente falando outra língua, mas comigo especificamente não houve isso. Mas tu já chegou a presenciar, tipo, homofobia, racismo lá com o Não, homem? pelo contrário, lá... Completando a pergunta, eu acho que tu ia responder isso. Tu sente que lá é um país mais mente aberta, com mais paradigmas quebrados em relação ao Brasil? Sim, eu sinto que sim, principalmente a homofobia e ao racismo, porque lá tem muita diversidade, até mais porque o Brasil, assim, eu me surpreendi, porque a gente sempre pensa em Inglaterra, a gente pensa em estereótipos de gente branca com olho azul e tal, só que lá também tem muita gente negra, tem gente de outros países também, então eles não têm muita homofobia, nem muito racismo, nem muita xenofobia também, porque a maioria dos professores que ensinaram a gente eram de outros países. Tinha alguns da Macedônia, tinha alguns da Espanha também. Era até outra pergunta que eu ia fazer aqui, que era a respeito dessa conexão, porque pelo que a gente viu entrevistando os outros meninos e meninas, é que essa conexão não é só com o país para o qual vocês estão indo. Vocês encontram, por exemplo, um menino que foi para a Espanha, tinha gente da China, tinha gente não sei de onde. Sim. Como que essa conexão com outros estrangeiros, o quão grande foi essa conexão com pessoas de outros países além da Inglaterra? Em que cidade da Inglaterra tu ficou lá? Eu fiquei em uma cidade chamada Royal Leamington Spa, que é inclusive uma cidade a mesma cidade que a Helena ficou. Minha produção aí. Você lá descarregou, tem outra aí. Fica no condado de Warwickshire, que fica bem no centro da Inglaterra. E lá é uma cidade, não é muito pequena, mas também não é muito grande. Ela é mais ou menos do tamanho de Queimadas. Que para lá não é nem pequena nem grande. Tu chegou aí em Londres? Cheguei em Londres. Eles levaram a gente para Londres porque uma das atividades que fazia parte das atividades acadêmicas do college mesmo eram as viagens que eles faziam para a gente. Tipo, viagens a locais históricos, às cidades turísticas também, como forma de a gente nos imergir na cultura deles. Então a gente foi para muitas cidades, assim. Eu conheci mais cidades do que eu conheci a minha vida toda aqui no Brasil. Foi? Foi. E uma dessas cidades foi Londres, né, que a gente foi. Tu chegou a conhecer o Big Ben? Né? Sim, Outros Big pontos Ben. turísticos famosos, Foi. museus. Os principais a gente foi, que era tipo o Big Ben, tinha também o Palácio de Buckingham, que era a cidade o local que fica o rei, e também a London Eye, que é a roda gigante que fica em Londres também. E uma das coisas que eles também faziam com a gente nesses passeios era deixar a gente livre. Tinha um tempo que a gente ia todo mundo junto, todo mundo em grupo, com eles lá para os locais, visitavam os locais que eles falavam em ordem. A gente vai para esse tal canto. Aí depois, Tem um grupo de responsáveis. De responsáveis? Isso. Tinha um grupo de responsáveis que levava a gente. Esse grupo era de onde? Do college? Sim, do college mesmo. Eles eram tipo Entendi. os responsáveis pela gente no college, alguns eram professores, e eles também serviam de guias turísticos, assim. Sei. Nessas cidades. Eles eram ingleses ou eram imigrantes de outros países? A maioria era ingleses, inglês, né? Só que tinha muitos imigrantes também. Tinha gente que era da Espanha, principalmente o nosso professor Carlos, inclusive, Carlos, I miss you. Sinto sua falta. Mas a gente tinha muitos outros professores de outros lugares também. A gente tinha alunos de outros lugares também. A gente tinha colegas da China. A sala da gente era só de brasileiros, porque era um grupo muito grande. Outra coisa, pelo fato de vocês estarem entre brasileiros, vocês, quando iam falar, a gente está entre brasileiros, vamos falar português mesmo, ou vocês tentavam fazer realmente uma imersão no idioma inglês? Não, a gente está aqui, vamos usar o inglês à vontade, vamos aproveitar a oportunidade para praticar o inglês. Como é que vocês faziam isso? Assim, era um mix das duas coisas. Quando a gente estava perto dos professores, mesmo que a sala da gente era só composta por brasileiros, porque a gente era um grupo de 31 estudantes, então era muita gente. Aí a gente foi dividido em dois grupos, grupo A e grupo B. Um com 15 pessoas e outro com 16. Aí a sala da gente era só composta por brasileiros, mas aí os professores eram nativos.
Então, quando a gente estava perto dos professores, a gente sempre falava português, inglês, no caso, com eles. Mas quando eles estavam longe, a gente queria fofocar, a gente queria falar alguma coisa, comentar alguma coisa, era mais fácil em português mesmo, então a gente falava em português. Sim. Tu falou que tu visitou o palácio. Tu viu os soldados? Vi os soldados e eles eram muito bravos. Foi, Inclusive, Helena inclusive disse que quase que apanha. Helena, como foi com a Helena o nome? Eu não lembro. Aisha, é Aisha? com Helena Lisier. Não, Lisier, Aisha foi, Lisier. acho que foi com João Pedro, não foi? Lisier. Disse que a Helena Lisier quase que apanha do soldado real. Sim, eles são bem bravos, eles ficam assim perto da pessoa, mas se a pessoa chegar a ultrapassar tipo um limite, uma Foi, ela marcação, disse. eles gritam com a pessoa e podem até matar a pessoa. Oh my God. Quando fosse no outro dia, a matéria no que mais acontece em intercambista Também do é morto Ernestão. por soldado da Inglaterra. Imagina aí. Outra coisa que eu queria que tu falasse é a respeito do teu nível de inglês. O quanto que tu já falava inglês, sabe? O quanto que tu já dominava o idioma. E pós-intercâmbio, como é que isso ficou? Vocês conseguiram evoluir muito? Ou já tinha um nível bom? Como que era? Antes do intercâmbio, eu sempre gostei do inglês, assim, porque eu sempre ouvia músicas em inglês, eu sempre assistia filmes legendados. Qualquer oportunidade de ler algum artigo na internet em inglês, eu estava lendo também. Então, eu já tinha um bom conhecimento em inglês. O que me faltava mais era, tipo, o listening e o speaking, que era alguma Falar e coisa que escutar. era mais difícil de se adquirir aqui. É mais fácil no intercâmbio, porque no intercâmbio é tudo na prática. Tudo em inglês, você tem um contato bem A forte gente com tem o inglês. leitura, escrita, ouvir e falar. Isso. Essas coisas, qual dessas é mais difícil de se pegar? Para mim, o mais difícil é a escrita, no caso de gramática. Porque gramática Não, ela mas é muito difícil. bora esquecer a gramática. A gente quer só se comunicar de boa. Sim. A escrita ainda é o mais difícil? Eu acho que a fala também, principalmente na Inglaterra, porque lá, como a minha cidade ficou bem no centro da Inglaterra, lá eles tinham um sotaque bem forte. Sei. Então, às vezes, eles falavam muito rápido e era difícil de entender o que eles estavam falando. Mas foi só no começo mesmo. No começo, nos primeiros dias, eu falava muito devagar e também ouvia muito devagar. Foi preciso me adaptar para conseguir entender tudo que o host falava, que os professores falavam. Mas depois foi tranquilo isso. Eu acho que depois do intercâmbio, o inglês se aprimorou muito mais por conta disso. Porque lá é a experiência prática da Contato gente. direto, né? O contato direto com a língua inglesa. É inglês de dia, de Precisando noite, usar toda hora. toda hora. No meio da rua a gente precisa usar. Uma pergunta besta agora. Quando tu sonhava? Tu sonhava em português ou em inglês? Essa é boa. Isso é uma Pergunta pergunta não foi? complexa. Muito complexa. Eu sei lá, acho que, quando tu sonha, sei lá, conversando com alguém. eu acho que, assim, eu já sonhei em inglês. Eu me lembro de eu já ter sonhado em inglês. Era bem louco, assim, porque eu falava em inglês, às vezes vinha alguma coisa em português também. Sério? Já me ocorreu. Uma vez eu sonhei que eu tava conhecendo a Kim Kardashian. Só que ela tava falando Sim, em mas português. você diga pra esse pobre ultrapassado quem é Kim Kardashian, por favor. Ela já tá esquecida, ninguém lembra mais A dela. minha não. produção, pode pensar quem é Kim Kardashian aí? Vai aparecer aqui embaixo, tá, minha produção? Vai botar? Quem é Kim Ela já foi Kardashian? icônica lá pra 2016. Tu tem outra coisa pra perguntar a respeito do idioma, né? Qual eram as tuas notas aqui? Porque eles usam português, matemática e inglês, né? Eles usam português, matemática e inglês, só que nessa edição do Conexão Mundo eles não usaram inglês, não sei por quê. Eu acho que foi porque a gente já fez uma própria prova de inglês lá na gerência regional. Então, a prova era o principal critério assim, para classificação. Mas também tinha os critérios de desempate, que também eram as notas de português e matemática, somado o primeiro e o segundo bimestre, se eu não me engano. Daí, as minhas notas de português e matemática aqui eram boas, e na prova eu tirei 88 pontos, e São quantas questões? na prova são 100 questões. Aí tu acertou 88 de 100. Foi 88 de 100. Somente. A gente teve somente. Caraca, o maluco é brabo, viu? E essa prova foi feita lá na gerência de Campina, todo mundo fez presencialmente. Vocês têm tempo de duração da prova, tipo,
2 horas? Sim, era igual ao Enem. Eu só não me lembro se era 2 horas e meia ou 3 horas. Eu acho que era 2 horas e meia. Aí, primeiramente, era 25 questões de listening, que eles colocavam lá, tipo, um som com um áudio, e a gente tinha que responder as questões, tipo, eles estão falando sobre o quê? Aí todas as questões eram de múltipla escolha. Aí o resto era 25 questões de gramática, 25 questões de vocabulário e 25 questões de compreensão textual, interpretação textual que a gente fazia. Qual foi a que tu achou mais difícil? Que, tipo... A mais difícil eu achei o listening, porque como a gente chegou atrasado lá no dia, eu sentei muito atrás, aí a caixa de som ficou distante, o barulho para mim ficou distante, então eu tive dificuldade nisso. Já é uma dica aí pra quem vai fazer, ó. Pra Chega sentem à cedo e senta perto da caixa de som, tá? Sentem na Tem outra coisa que a gente tinha colocado aqui na nossa pautazinha. A gente é acostumado a ter muito contato com o inglês americano, né? De filmes, músicas, que tem uma certa diferença, para a minha produção Sim. me diz, tem uma certa diferença do inglês Muita britânico. Tem muita diferença. Queria que tu falasse um pouquinho disso. Inclusive, E se teus primeiros contatos antes do Conexão foi mais com o inglês britânico ou mais com o inglês americano? Eu acho que o americano, né? A Sim, quantidade de principalmente. cultura que a gente consome Sim. americana, né? os Estados Unidos, principalmente, porque dominam o mundo, assim, entre aspas, aí eu acabei tendo um contato maior refrigerante pra mim, minha com o produção. inglês Tu quer americano. refrigerante também? E daí, depois disso, eu passei, quando eu descobri que eu ia para a Inglaterra, que eu ia me inscrever para ir para a Inglaterra, eu comecei a estudar mais do inglês britânico. Escutar porque os Beatles agora. Isso, porque tem muita diferença. E principalmente porque eu passei um perrengue por conta disso, por conta dessa diferença. E foi? Porque nos Estados Unidos, deixa eu explicar, nos Estados Unidos, eles falam pants, se referindo à calça. O João Pedro passou pela mesma coisa. Ó, vocês Falou que isso? vão viajar, a mesma coisa. Trousers. Pants nos Estados Unidos significa conta calça, também. mas na Inglaterra significa calcinha. Então eu falei assim, eu tava conversando com meu host assim, eu falei, não sei o que, mas my pants are dirty, porque minha calça estava suja assim. Aí ele olhou pra mim assim, o quê? O que tá sujo? Eu disse, my pants. Aí eu mostrei assim, ele explicou, aqui não é pants, aqui é trousers. É muito diferente do inglês. O pessoal que foi, ó, já dá uma dica aqui pro pessoal, o Micael, o pessoal que foi. A de Micael é essa. Agora Se for- A minha é essa, mas a Micael que vai dar a dica. Ele que tem lugar de Se fala for aqui, gente. trousers, se for Inglaterra é trousers, se for Canadá, Estados Unidos é pants. Fica a dica. Ó, segunda vez já que Será alguém que a Helena relata também? isso. Acho que a Helena não, né? Que agora não tem problema não. E outra coisa que eu passei de perrengue também, que eu me lembro conta aí. agora, foi porque tinha uma atividade para escrever, se você acha o inglês difícil ou fácil e por quê. Eu disse que eu não achava o inglês tão difícil. Só que essa palavra difícil foi o que me pegou, porque eu escrevi ela errado. E a palavra que eu escrevi não significava difícil, significava fio dental, e fio dental no sentido de calcinha. Então a professora olhou pra mim assim, muito E qual era a palavra? Qual era a Não, mas palavra? Era toda só- vez que a pessoa erra que eu o inglês escrevi lá, só cai numa calcinha, um né? N. Só esse N já me comprometeu. Sim, era como as palavras que eu perdi, tava fazendo uma piada sem graça aqui. Era soft e Como é? soft. Soft significa difícil em inglês. Aí eu escrevi soft com um N no meio. Aí esse N no meio significa fio dental. Aí você já sabe o resto da história. Cara. Só uma letrinha. Então Rapaz. tem que ter muito cuidado. Tanto na fala quanto na escrita também. Tu pretende voltar pra, tipo, alguma faculdade, estudar, Sim, eu pretendo. trabalhar? Eu pretendo voltar principalmente para trabalhar, porque agora eu estou fazendo ciências contábeis na UFB e eu vi que tem muita oportunidade de emprego para contabilidade lá fora. Tem muita oportunidade de emprego para essa área. Então eu estava pensando em voltar, assim que me formar, eu procurar um estágio ou alguma coisa lá, porque eu vi que muito tipo de intercâmbio também serve como estágio. Deixa eu só perguntar uma coisa. Tu já combinou com tua mãe isso ou não? Ela nem sabe disso. Eu acho que ela não vai gostar da ideia. Eles foram os primeiros a saber. Olha aí, ó. Mas Assiste depois o eu converso podcast com ela. aqui, ó. Cai, primeira informação, hein? Como foi teu contato com a neve? Porque eu acho muito... Neve... Neve, assim, eu estava sem esperança, porque eu pesquisei antes de ir sobre a Inglaterra e vi que lá é muito raro nevar. Muito, muito raro. Então, eu passei lá os dias, lá a temperatura é fria, muito fria. Frio tipo de sair ar pela sua boca enquanto você fala, bem assim.
e lá não neva. Só que na última semana nevou, começou a nevar. Simplesmente, num dia amanheceu, a gente tinha visto já que na previsão do tempo que estava previsto para nevar, mas a gente nem acreditou também por conta que é raro. Previsão do tempo também erra sempre, Sim, né? previsão do tempo não é tão certa assim. Mas aí depois começou a nevar bem pouquinho nesse mesmo dia. Aí todo mundo estava lá fazendo uma festa, impressionado com a neve. Lá no college, todo mundo correndo, jogando bola de neve nos outros. E depois, quando foi nesse mesmo dia de tarde, tudo ficou branco. Tudo ficou branco quando a gente chegou em casa. Assim que a gente chegou em casa, a neve aumentou. E foi alguma coisa, algo que me marcou muito lá. O universo é muito a favor de vocês, intercambistas, né? Muito mesmo. A gente Porque João tudo. Pedro falou a mesma coisa, se eu não me engano. Que não tinha chance de nevar e nevou. O Reino Unido é um país que neva muito raramente. Não neva com muita frequência lá. Ao contrário dos Estados Unidos, Canadá, lá neva mais. E como foi pra tu se acostumar com frio? Porque aqui, o mínimo que a gente chega é o quê? 19? 19 graus, já tá, pra que é frio. Já tá congelando já, né? Lá, o frio para eles é menos 5 graus, mais ou menos isso. E qual é o calor pra eles? O calor para eles é 15 graus. Para eles, 15 graus, Pra todo gente mundo tá aqui derretendo. tá congelando já. Tá derretendo. Só que no inverno lá, as temperaturas não passam muito dos 9 graus, mais ou menos isso. E já no verão há mais ou menos os 32 graus, assim como no Brasil. Só que aqui no Brasil nem tem tanta essa diferenciação entre inverno e verão, porque aqui, verão, não importa se for verão ou inverno, aqui sempre vai estar quente. Essa época começa a esfriar um pouquinho, a gente tá chegando em junho, né? Junho até lá pra julho, aí esfria um pouquinho, mas esfriar aqui é ficar 19, 21, ó. 9 graus. Climinha gostoso, 21 graus. Aí a pessoa bota logo um casaco com aquela outra ali, ó. Tá 17 ali. Depois tira foto de José aí. Ó, o outro ali, ó. Não, bota aí do lado aí de fora. Esse povo não sabe o que é frio, não, né? E daí, eu me lembro que no primeiro dia lá, eu cheguei, fiquei me tremendo de frio, muito grande mesmo, porque logo quando eu cheguei em Lisboa, porque a gente fez conexão em Lisboa, não foi? Foi, lá em Lisboa já estava quente, já estava 9 graus quando a gente chegou num sábado de manhã, e estava quente, o que mais impressionou foi porque estava o sol bem quente, só que com 9 graus. Com 9 graus e frio, o sol estava bem na cara da gente e mesmo assim era 9 graus, então eu fiquei muito me tremendo assim, desacostumado. Mas eu acho que foi preciso uma semana para eu me acostumar lá. Porque muitas vezes o pessoal não tem ideia o quanto que é uma diferença de 9 para 19. É uma diferença assim muito grande. Sim, muito grande. Eu sei isso na prática, por Qualquer experiência grau própria. aumenta. Então fica a dica, quem for para um país desses no inverno, Tu vai nas principalmente, perguntas de Wesley, leva muito casaco, principalmente. Sim, aproveitando essa pergunta. Tu levou casaco daqui ou tu deixou pra comprar lá? Eu deixei para comprar lá porque, como eu não sabia que lá era tão frio, eu pensei assim, eu acho que não deve ser tão frio, então eu levei uns casacos assim, tipo um moletom, mas esses casacos grossos mesmo eu deixei para comprar lá. Só que isso me afetou um pouquinho porque eu passei muito frio lá no primeiro dia, porque no primeiro dia eu só tava com os casacos que eu levei, então tive que me virar com eles. Tipo, A gente tinha que colocar 3 camadas de casaco, como é? Congelando ainda. Tu levasse um casaco esperando o frio que a gente passa aqui, né? Sim, Os casacos que tu usava aqui. Tadinho. Não foi, infelizmente. Pela prática eu aprendi que não é assim lá. O que é que tu fizesse com essas roupas? Porque provavelmente tu não vai usar elas aqui, né? Não, mas eu sou muito apegado à roupa, a essas coisas. Eu confesso que eu sou muito apegado à roupa. A gente tá fazendo um brechó aqui, certo? Na escola, se você quiser doar. Bom saber. Mas se bem que o pessoal não vai. O pessoal não vai comprar. Preciso desapegar. Eu acho que eu vou trazer pra cá. Pronto, então desapega. O terceiro ano tá fazendo o brechó pra fazer a formatura deles. Tinha planejado trazer umas roupas velhas, só que a minha roupa velha é velha mesmo, tá ligado? É roupa velha que não se usa mais. Aí quando a Almério trouxe as roupas deles, meu Deus do céu, nunca vou trazer a minha pra passar vergonha. Em 5 minutos venderam a roupa de Almério, tudo não foi? Não, tem que trazer. Tem que trazer. Aí quer dizer que tu não se desfez. Não me desfez. O Eu sou tênisinho. muito apegado à roupa, então eu trouxe tudo. Mesmo que a mala não coube, porque eu Tu passei teve problema muito com aqueles 23 quilinhos ou não? Muito problema, muito. Vocês não imaginam quanto. A mala grande podia ser até 23 quilos.
Aí com esses 23 quilos eu não tive problema. Eu tive problema com a mochila e a mala de mão. Porque somado as duas, elas tinham que dar 10 quilos. Aí quando eu As fui duas lá... as de mão e de costa, né? Sim, a mochila e a mala de mão. Sei. Então eu cheguei lá no aeroporto, pensava que a minha não estava passando de 10 quilos. Quando eu fui ver na balança, eu estava 16 quilos. Então Nossa, 16 quilos lá é eu tive bastante que abrir mala, colocar as outras coisas na outra mala, que a outra mala ainda sobrava peso. Só A de que também- 23. Isso. A mala grande sobrava peso, só que também não tinha espaço. Então eu fui, as roupas que dava para colocar por cima, eu fui colocando por Tá, cima, então casaco por cima de bora camisa. fazer uma aulinha Foi. de matemática, né? Tem uma mala que pode 23 quilos. Isso. Aí pode levar duas de mão. Somando as duas fica 10. Certo, somando as duas de mão, ó, vocês vão fazer intercâmbio, ó, somando as duas de mão, certo? 10 quilos. Nada mais, nada menos. Fiquem espertos aí, hein? Mas aí no final deu certo. Não foi só eu que passei por esse perrengue. Lá no meio do aeroporto eu me lembro que tinha muita gente assim com problema. Tinha gente que a mala de 23 quilos estava com 28. Caramba. Tava pior do que eu ainda. E a de mão também já é estourado o peso, Já né? estourada. Mas aí E eu não foi tenho que jogar fogo. alguma coisa no lixo, né? Cara, como tu fazia pra se locomover? Para me locomover assim, ao redor da cidade. Não, tipo, ônibus. Metrô, como era a questão de transporte. Uber, tinha Uber lá? Tinha Mototáxi, Uber, só que tinha? era muito caro o Uber. No primeiro dia que a gente foi pra lá, que a gente chegou... Mototáxi não tinha, não. Não, mototáxi não tinha não. Lá quase não existe moto, lá existe Sério? mais carro. Isso. Existe mais carro lá e ônibus. Tinha um ônibus de uma empresa que era Stagecoach, o nome. E o college forneceu pra gente um passe de 28 dias que a gente podia andar de ônibus 28 dias Era de com uma graça. espécie de cartão, Micael? Era um QR Code no celular. Um código. Aí lá os ônibus, se mostrar só motorista, tem um cobrador, como que era isso? Como que eram os ônibus de lá? Qual a diferença do ônibus na Inglaterra pro ônibus aqui? Era bem Inclusive prático. lá tem aqueles ônibus primeiro andar, Tu né? andou? Tu conseguiu andar nele? Era só os que tinha lá. Eu andei era? muito neles. É coberto em cima ou é É aberto? coberto em cima. Ah, tá. Daí a gente chegava lá, mostrava o motorista o código QR Code e ele só falava ok, e pronto. Nos ônibus tem aquecedor? Nos ônibus tem, eu acho que tem, porque lá eu sentia o clima mais quente assim do que por fora, Sei. mas não, acho que não tem tanto quanto em casa. Agora dentro de casa era muitos aquecedores. A tua host, na casa da tua host tinha? Tinha muitos E aquecedores. isso era comum ter em toda a casa lá? Sim, era um em cada cômodo. Às vezes na sala, quando era um espaço maior, era 2 ou 3. Só que isso gastava muita energia, então ele não ligava tanto. Foi, tanto Helena, assim. acho que foi a Helena que falou que a conta de energia viu uma coisa absurda. 400 euros, libras, não era? 400 Isso, libras. 400 libras, imagina, de energia. Bastante coisa. Muita coisa. A gente vai fazer um cortezinho que a gente vai trocar para o Wesley, certo? Eles têm outras... Voltamos aqui, agora estou eu aqui presente, minha pessoa. E a gente já vai começar assim, eu e Felipe, né? Com a pergunta, qual foi assim a tua primeira impressão do país? Tipo, eita, cheguei aqui. Assim, pode falar, fale, Tá, abra. foi exatamente isso. Eu cheguei à Inglaterra, eu estou num país diferente. Quando a gente desembarcou em Londres, a gente embarcou de noite, desembarcou de noite. Então, foi muito incrível a gente ver a cidade todinha de cima quando o avião vai descendo. Caramba. Aí eu fiquei muito impressionado. E principalmente por causa da temperatura também, porque se em Lisboa já estava frio, em Londres estava congelando, porque já era de noite E também tava à mais noite, quente ainda. pois é, Isso. meu amigo. Aí eu Deve. impressionei muito. Se fosse eu ficava, caramba, conquistei isso aqui tudo. Meu Deus, eu ia ficar Foi muito, isso. caramba. A ficha não caía. A cada momento que eu andava, a cada rua que eu andava, porque a arquitetura lá também é muito diferente. Aham. Então eu me impressionei muito. Quando a com primeira isso. pessoa falou inglês com você, um nativo, como é que foi? Foi a primeira pessoa que falou inglês com a gente foi o diretor internacional do college, que ele foi buscar a gente no aeroporto, e do aeroporto a gente foi de ônibus lá para a cidade da gente, que era Leamington Spa. Aí ele falou com a gente, ele ficou falando assim, e aí guys, Aí tu ficou, Hey, guys. caramba, ele fala inglês E a gente, mesmo. é inglês mesmo, é inglês na Inglaterra, vivo, ao vivo. Ai, ai. Eu fiquei muito impressionado com isso. Você chegou a conhecer os bairros de Londres, pela cidade toda? Os bairros de Londres eu conheci um pouquinho na viagem que a gente fez com o college. Eles levaram a gente, aí a gente foi
com eles lá para os principais pontos, que era o Big Ben, o Palácio de Buckingham. Só que depois disso, eles deixaram a gente solto. Tipo, agora vocês podem andar para onde vocês quiserem. Quem quiser ir para um museu pode ir. Quem quiser ir para uma loja comprar coisa pode ir. Aí nisso a gente podia se dividir e a gente marcava um horário para se encontrar de volta. A gente se encontrava de volta em certo horário, em certo lugar, para todo mundo ir embora para casa. Entendi. E quando tu tava fazendo andando e tal, tu chegou a conhecer a família real e tal? Alguém assim? Alguém da família real. Pelo menos um empregado. Por fora, sim, os guardas. A gente conheceu os guardas por fora. E eles são bem bravos, como eu já disse. Pois é. Então, é isso. Não chegue muito perto deles, que eles não gostam. Qual foi a coisa que você mais gostou de fazer lá? Lá na Inglaterra, Sim, como fazer a coisa que eu mais gostei foi andar pela cidade, no geral. Porque lá tem muito mais segurança do que aqui no Brasil. Lá a gente pode andar tranquilamente, ninguém vai vir montado numa moto atrás de você com o seu celular. Foi o que os meninos disseram, por causa que lá disseram que assim, você pode andar com o celular no meio da rua, assim, mexendo de boa, que É normal pra eles, porque lá não tem muita criminalidade. Eu não sei muito o motivo disso, mas aqui no Brasil, a gente estava até falando pro host, aqui no Brasil você nunca ande com o celular pelo meio da rua, senão você vai ser roubado. Pois Já é, é certeza. Aqui é bem diferenciado. Pegando essa parte aí da tua host, como era assim a rotina? Tipo, acorda, toma café, tipo, como era? Nos dias de aula, a gente acordava mais ou menos umas 8 horas da manhã, 7, 8 horas, aí de 8h15 mais ou menos, a gente ia pegar o ônibus no ponto de ônibus que tinha lá perto da casa da gente. Aí, nesse meio termo, a gente almoçava umas 7h30, tomava café umas 7h30 da manhã, e o café de lá era bem diferenciado, como eu pude perceber. Disseram que era feijão, todo café. É verdade isso lá na Inglaterra? Na casa que eu fiquei, não era feijão todo o café da manhã, era mais na janta. Então não meio que o normal, no entre café, aspas. o host deixava a gente mais à vontade, tipo, ele deixava muitas coisas lá na mesa e a gente se servia com o que a gente quisesse. Tinha geleia, Nutella, pasta de amendoim, alguma coisa, e a gente comia com pão. E tinha cereal também, a gente colocava no leite, comia. Aí depois disso a gente ia pro college, o ônibus que a gente pegava, ele não deixava a gente no college, ele deixava a gente lá no centro da cidade. Aí do centro da cidade a gente ia pro college a pé, porque ficava perto do college o centro. Aí dava pra gente ir a pé e a gente sempre tentou pegar um ônibus e ir lá, só que a gente nunca conseguiu. A gente já ficou esperando 1 hora um ônibus aparecer, mas não apareceu. E sobre tua, assim, relação entre os nativos de lá, por causa que eu soube que eles são bem reservados na deles, tipo, como foi assim pra tu falar com eles e tal? Foi de boa, teve um trabalhinho? Eu não tive muito contato com os nativos de lá, porque, como eu falei, a minha sala era só a gente, do Conexão Mundo mesmo. A gente estudava inglês lá e o contato com os nativos que a gente tinha era na host family e no college com os professores mesmo. A gente até fez uma amizade com um menino que era da África do Sul, que ele também era intercambista, que ele estava lá. A gente, no primeiro dia, ele se infiltrou no grupo da gente e a gente fez amizade com ele. E foi isso. Aí, depois, a gente passou a ter aulas de conversação, que a gente sempre tinha aulas de conversação com outras pessoas de outros países. Aí a gente fez essa aula de conversação com gente da China. Então, caramba, a gente aprendeu até um pouquinho de chinês lá. A gente, como eles sabiam chinês e a gente sabia português, a única língua em comum que a gente tinha era o inglês. A gente falava inglês, ficava conversando. entendi. E eu achei eles simpáticos. Eu não achei eles muito reservados, assim como as pessoas falaram, não. Eu acho que foi mais porque no college os professores, a maioria que deu aula pra mim, eles não eram da Inglaterra, eles eram de outros países. Então eu acho que foi isso. Mas eu, na rua, também senti algumas pessoas assim, mais na delas, menos simpáticas, menos calorosas quanto o Brasil. Por causa que as minhas pesquisas, eu sempre gosto de pesquisar antes, e eu vi que, assim, o pessoal do Reino Unido é meio, assim, bem reservado e tal. Sim. Vários países do Reino Unido é bem reservado. Sim, eu acho que isso varia de região para região. Na região que eu fiquei, eles trataram a gente muito bem, eu sou muito grato por isso, inclusive, porque eles trataram a gente muito bem. O host tratou, principalmente, como a gente fosse parte da família dele mesmo. Que bom. Por causa que
a gente ir pra um local que a gente não conhece, assim, nada, é meio difícil, a gente fica assim, né? Principalmente se for ficar numa casa da família, porque os da Espanha ficaram em alojamento e isso é mais fácil, tem alguns prós e tem alguns contras também. Aham. E na família também tem alguns prós e alguns contras. Os principais prós é porque a pessoa, quando está numa família, a família a acolhedora da pessoa, ela realmente te faz parte da família. Então você tem mais contato com o inglês, você cria relações com a família, conhece novas pessoas, até porque os filhos do meu host que foram passar uma semana lá com a gente, eles eram da França. Então, às vezes eles falavam em francês, a gente ficava sem entender assim. E a gente ensinou um pouquinho de português a eles. E eles também aprenderam um pouquinho eles aprenderam um pouquinho de português e a gente aprendeu um pouquinho de francês. Eles ensinaram a gente. Caramba, então assim, tu aprendeu um pouquinho de tudo, de pouquinho de chinês, tudo. de francês, Isso. e aí foi. E os costumes, assim, exóticos, assim, que tu viu que eles fazem, a gente não faz aqui do Brasil. Sim. Tem a questão da cultura de alimentação deles lá, que no café da manhã e no jantar é uma comida bem reforçada, uma coisa bem forte. E no almoço é só um lanche. Só alguma coisa assim, tipo um hambúrguer, uma batata frita, uma massa. E é inclusive uma coisa que eu tenho a criticar deles. É alguma coisa que eu tenho, assim, uma ressalva para eles, que é essa questão da comida. Porque eles comem muita coisa gordurosa lá. Muita mesmo. Foi, eu tava pesquisando. Desculpa, Felipe. Eu Como tava. Deixa eu. Decida! Calma, deixa eu falar. É por causa que eu tava pesquisando, eu vi que lá tem, assim, uns índices de pessoas obesas, assim, muito altos e Sim. tal. Aí deve ser por causa disso. Agora você pergunta, amigo. Como você fazia para lavar roupa e suas coisas A assim? questão da roupa, até a questão da louça, eu me surpreendi lá porque eu estava disposto antes de ir a lavar a louça e a ajudar também. Aí quando eu soube que tinha mais 2 pessoas comigo, eu fiquei feliz porque eu não ia fazer isso sozinho. Mas também quando eu cheguei lá, eu me surpreendi porque ele tinha máquina para tudo. Ele tinha máquina para lavar louça, ele Eita. tinha máquina para lavar roupa. Então a gente nem teve trabalho. A gente só colocava, juntava as roupas da semana, dava para ele e ele lavava no domingo, sempre uma vez na semana. E tinha máquina até de secar também, porque Caramba! lá como não tinha sol, não tinha como secar no sol. Então ele secava na própria máquina. Diga aí. Top, top. Queria eu ter uma máquina dessa. Sim, depois eu coloquei a foto da máquina pra minha mãe, ela disse, eu quero uma dessa, compra pra mim. É bem inovador isso. Qual foi a cidade que você ficou e como ela era? A cidade que eu fiquei, que era Royal Leamington Spa, que fica bem no meio da Inglaterra, era uma cidade não tão grande, mas também não tão pequena. Ela tinha mais ou menos 50 mil habitantes e ela tem esse nome Spa no meio porque ela funcionava como uma casa de banhos para pessoas que tinham alguma doença. Quem tinha alguma doença na antiguidade ia lá tratar das doenças, então ela ficou muito famosa por isso. Lá era cheio de parques também, cheio de restaurantes, igrejas. É porque a gente tava fazendo umas pesquisas, né, pra fazer o roteiro ontem, e acho que foi Felipe que ele achou que lá tinha uma cidade de operários, que era... Muito comum. É? Que é muito comum ter cidade de operário na Sim, Inglaterra. isso Sim, aí. principalmente por causa da primeira Revolução Industrial, que aconteceu principalmente lá na Inglaterra. Foi, isso Lá aí. tem muitos museus, assim, e nesses museus conta muito essa história da primeira Revolução Industrial, conta também a história da própria cidade, que tinha esse negócio do spa, das casas de banho. E nas outras cidades que eu fui, eu sempre gostei de ir para museu, porque tinha muita pintura, e eu gosto de pinturas também, eu gosto de pintar. E eu vi muitas pinturas lá, eu pude acompanhar muitas obras de arte. Aham. E também, cortando aqui, ó, ele fez aí um quadro pra André, a gente vai tirar a foto, vai botar aí, vai passar aí no vídeo aí do lado. Ele é um pintor de mão cheia, gente, de mão cheia. Inclusive, uma coisa que eu quero falar é que um dos presentes que a gente sempre, quando faz o intercâmbio, a gente tem esse costume de levar presentes pro host. Aham. Presentes tipo do Brasil, alguma coisa característica do Brasil. Então, cada um levou alguma coisa, os outros levaram, eu me lembro que eles levaram doces do Brasil, doces típicos. E Robson levou um dinossauro, porque, não sei se vocês não sabem, mas lá em Sousa é conhecido como a cidade dos dinossauros. Então, ele colocou na mala como presente um dinossauro de borracha pro rosto. E ele levou. E eu levei, entre as coisas que eu levei, estava uma paçoca,
um pacote Olha. de paçoca, porque é do Brasil, não tem em outro lugar. Eu levei também uma rapadura, porque minha avó me fez levar uma rapadura. Era essa a pergunta que eu tinha. E o rosto Termina comeu aí. uma rapadura. Foi tão engraçado ver a cara dele comendo uma rapadura, vocês não imaginam. É por causa que, assim, eu queria saber se lá tinha, assim, rapadura, você achava, assim, fácil ou não e tal. E aproveitar que a gente tá falando em rapadura, a gente do terceiro ano fazer esse de novo, né? Fazer essa propaganda de novo, que a gente tá vendendo cocada pra formatura. A gente trouxe até uma pra você, Sim. pra gente lhe dar aí de presente. Obrigado. Entrega aí a ele. Cocada. A gente, por causa que formatura, dinheiro e tal, tu Sim, sabe entendo como como é, é, né? sei como é. Então, vai aproveitar e fazer essa propaganda. Continue dizendo que Sim, você aí, levou. a última coisa que eu levei, que foi mais especial, foi um quadro que eu pintei a mão pro rosto. Eu decidi fazer isso porque ia ser alguma coisa mais personalizada, alguma coisa que ia fazer ele se lembrar de mim lá. Aí ele colocou, ele gostou, colocou na estante dele e foi isso. Ele gostou muito. Entendi. Eu estava pesquisando costumes exóticos e tal, lá da Inglaterra, e eu vi que eles gostam de passear pelo cemitério. Tu ouviu alguma coisa assim e tal? Tu passeou no Uma cemitério? Eu passei no cemitério, mas é porque os cemitérios de lá, a maioria é junto de uma igreja católica. Então, nos passeios que a gente teve, tipo Stratford, que foi, inclusive foi a cidade que o William Shakespeare nasceu, o autor, a gente foi para uma igreja que tinha várias covas assim ao redor. Eu achei bem bizarro. Eu até me assustei porque tinha várias covas ao redor e a gente ficou assim olhando. Mas cemitério mesmo eu não passei não. Eu acho meio bizarro isso. Como era as igrejas lá? As igrejas lá eram a maioria católica, que eu vi. Não tinha muitas igrejas de outras denominações, porque assim, eu percebi que lá eles não são muito religiosos. Eles não ligam. São poucas as pessoas que ligam muito para a religião e frequentam igrejas mesmo. As igrejas servem mais como museus mesmo, para mostrar parte da história da cidade para a pessoa. Entendi. E tinha outra coisa que eu ia falar, só que eu esqueci. Sim, uma comida assim que te marcou de lá, que não tem aqui, que tu acha que deveria ter aqui. Tipo, eita, essa comida, meu amigo, é muito boa, não tem condição não. Sim. Sim, alguma E coisa alguma daqui. coisa- Alguma lá. coisa daqui que tem aqui, que não devia ter lá, era arroz e feijão, principalmente, porque lá eles não comem arroz e feijão. Eles comem o feijão, só que o feijão deles é muito diferente do daqui. É um feijão doce, meio no molho de tomate, assim, muito estranho, muito bizarro. E eu não gostei. Então lá a gente só comia coisa gordurosa, só comia coisa assim, como batata frita, massa, muita massa. O que, pra mim, como eu sou adolescente, não faz muito mal, assim. Eu gosto disso. Eu gosto um pouco disso. Só que toda hora cansa, né? Toda hora cansa. Lá no colégio tinha muitas coisas assim de massa. Tinha opções, tinha diferentes opções, só que era tudo massa, tudo massa, tudo massa. É por causa que aqui a gente come de vez em quando e tal, não é acostumado. Agora a pessoa comer todo dia, Sim, fica... era a questão do costume mesmo. Então, se aqui alguma coisa assim, tipo uma pizza, a gente come de vez em quando, lá é um arroz e um feijão que eles comem de vez em quando. Inclusive, teve um dia que o host fez um jantar especial pra gente, que ele fez cuscuz. Cuscuz, Sim, caramba, Ele cuscuz fez tinha cuscuz, lá. só que não era o cuscuz daqui, era Não. bem diferente. Era bem diferente do cuscuz, era um cuscuz pálido assim. Não era Fez muito cuscuz bom. onde? Eu não sei, não sei como é que ele fez, só que era um cuscuz molhado, bem molhado. Dá pra ver que não era igual daqui, mas valeu a intenção. Pois é, né? Eu também pesquisei tal desses costumes, outra pesquisa que eu fiz, e eu vi que os ingleses, eles gostam muito de fila, de ficar em fila, mas claro, fila organizada. Mas como era isso aí? Tu soube desse costume e tal? Em fila, em qual sentido? Tipo, pra tudo? Não, tipo, fila normal. Você chega lá e tá na fila e gosta de estar lá na fila. Ao contrário do Brasil, eles não reclamam muito de fila, não. Eu até me surpreendi, porque lá as pessoas que ficavam na fila no college ficavam conversando, às vezes nem ligavam pra fila quando tava andando, eles ficavam de boa. É diferente do Brasil. Um momento de socialização. Socialização mesmo. Porque Ao contrário como- do Brasil, porque se for aqui no Brasil, a gente não quer passar nem 10 minutos numa fila. A gente já começa a xingar.
Lá eles não tem muito essa revolta, quanto no Brasil. Que costumes os ingleses tinham que você não gostava muito, que queria acabar? O costume que eles tinham, que eu não queria acabar, era principalmente esse costume de não socialização. Eles eram mais na deles, eles não gostavam muito de festa, eles não gostavam muito de socialização com gente de outros lugares. Eu também, outra pesquisa que eu fiz, que eu pesquisei bastante, teve um tempo lá na Inglaterra que, tipo, eles não tinham lata de lixo lá pelas ruas e tal, por causa do medo de bomba e tal. Tipo, tu conseguiu ver muitas latas, poucas latas de lixo? Lá, na cidade que eu fiquei, eu até me impressionei porque tinha muitas latas de lixo, muitas mesmo, e eles são muito preocupados com essa questão do meio ambiente. Outra coisa que eu queria falar era que lá eles prezam muito pela pouca utilização de plástico. Quanto menos plástico utilizado para lá é melhor. Até porque as bolsas que a gente comprava quando a gente ia fazer alguma compra lá nas lojas, quando era de plástico era comprada. Também. Caramba. 30 centavos de libras era uma bolsa, uma sacola plástica. Era mais para incentivar a reutilização e não desperdício. Que bom. Uma coisa muito comum na Inglaterra, que tem no Reino Unido, é a rivalidade entre os países Inglaterra, Escócia. Você chegou a ver isso? Inclusive, João Pedro falou que Gales e País de Gales e Inglaterra... Eles têm uma rixa, né? se detestam. Tem uma rixa. Sim, o meu rosto estava falando também. Essa mesma relação de Inglaterra em relação a Gales também? Sim, porque o meu rosto sempre falava, eu odeio Gales, eu odeio Escócia, eu só gosto da Inglaterra. Só gosto da Inglaterra mesmo. Ele inclusive já viajou para vários países assim, e ele disse que os países que ele mais odeia na vida é Gales e Escócia. Aí eu disse, por quê? Aí ele disse, porque eles são diferentes da gente e eles se acham os melhores, eles se acham os bambambam. Mas, na verdade, eu acho que ambos se acham os bambambam. Principalmente a Inglaterra, porque a Inglaterra é o centro de tudo, é onde fica Londres e tal. E é mais conhecida, né? E é mais conhecida, mais famosa. Gales, ninguém nem recorda, Escócia. Eu acho que isso é uma ganância. É verdade. Tem Revolução Industrial, tem a rainha, né? A rainha, que é símbolo nacional. Futebol, inclusive, foi na Inglaterra. Foi também. Falando em futebol, tem algum time de futebol lá na cidade onde você ficou? Tem um time de futebol lá que é Leamington United, parece. Eu não me lembro bem, mas é Leamington alguma coisa. Aí lá eles têm time de futebol, tem times de rugby também, que é futebol americano. É futebol americano, só que é uma hipocrisia, porque ele foi criado na Inglaterra com o nome rugby. Aí depois os Estados Unidos vieram e disseram que é futebol americano. Então acho que a Inglaterra deve ter alguma rivalidade com os Estados Unidos por conta disso também. E essa cidade, que é o nome de uma cidade também, Rugby, Sim. que a gente foi, inclusive eu também passei um perrengue por conta disso. Porque a gente estava, no segundo dia de aula, a gente estava querendo voltar para casa no ônibus, que a gente sabia que não passava ônibus lá no college, só que a gente insistiu e viu um ônibus lá, a gente disse, tá bom, eu acho que é esse. Aí a gente foi mais por indução de duas amigas, certas amigas da gente, Luiz e Ana Beatriz. Se vocês estiveram assistindo isso, a culpa é de vocês. Ele levou pro coração, galera. Levei pro coração. Eu queria ir para casa, aí o que aconteceu? Esse ônibus levava para outra cidade. Então a gente foi para outra cidade, bem longe, como se fosse assim, daqui para João Pessoa. Caramba! Daqui para João Pessoa. Conheceu outra cidade A sem nem gente querer. queria ir para casa, já estava tarde assim, depois do college. E elas disseram, não, vamos nesse assim, ele vai levar a gente para a cidade. Ele realmente levou a gente para a cidade, só que ele arrodeou ele deu a volta em toda a outra cidade, que é Rugby. Mas pelo menos serviu pra gente conhecer essa cidade. Meio que uma raiva boa, entre aspas. Foi bom, mas a gente ficou desesperado, porque a gente não sabia que o ônibus ia voltar. Aí no começo a gente ficou assim, será que o ônibus vai voltar? Será que o ônibus vai voltar? Como é que a gente vai fazer? Aí a gente até avisou os hosts também que a gente ia atrasar por culpa disso. Você chegou a andar por dentro da Inglaterra para outras cidades? Cheguei, muitas cidades principalmente, porque, como eu falei, o college levava a gente para as cidades como forma de imergir a gente na cultura deles. Então a gente foi para Londres, a gente também foi para Oxford, que é a cidade conhecida pela universidade. Caramba! Para Stratford, para um castelo que tem em Warwick mesmo, que é do lado de Leamington, que é um castelo medieval, inclusive, que era pago. E tudo isso era pago pelo college. Eles levavam a gente pago, com tudo pago, incluía até almoço. A gente levava as lancheiras da gente
e ia-se embora pra lá passear. Chegou a conhecer dentro dos castelos? Sim, cheguei a conhecer dentro dos castelos. Tinha um castelo que era o de Warwick, que por dentro ele tinha várias pinturas, esculturas, objetos usados na era medieval. Daí a gente podia entrar, tirar foto, a gente podia subir também numa torre. Inclusive eu subi e minhas pernas ficaram roxas depois de tanta coisa. Porque era uma escadaria desse tamanho, bem grande. E além disso, além das viagens do college que eles levavam a gente, tinha as viagens que a gente fazia por conta própria. Tipo, no sábado e no domingo a gente ficava livre, aí a gente inventava, vamos para tal cidade. Aí a gente ia. A gente foi para Coventry uma vez não, duas, e para Birmingham, que é a segunda maior cidade da Inglaterra. A gente foi uma vez também. A gente foi uma vez de trem, só a gente três, eu e Marinhos e Robson, que morava comigo. E na segunda vez a gente também foi de trem, a gente foi em um grupo maior, de 16 pessoas. Aí, inclusive, foi outro perrengue que a gente passou lá. Muitos Pode perrengues. contar os perrengues. Se fosse falar sobre os perrengues, isso aqui ia dar 10 horas de podcast. Pode falar, fale. Mas é isso, esse perrengue que a gente passou foi porque a gente decidiu, beleza, a gente vai para Birmingham no sábado de manhã, a gente vai lá na estação de trem da cidade e compra passagem e vai no trem. Só que quando a gente chegou lá, para começar a conversa, a gente já chegou atrasado. Eita. O trem já estava partindo, aí como os responsáveis, os cabeças por essa viagem, não tinha muitos conhecimentos matemáticos, Cláudio, não tinha muitos conhecimentos matemáticos. Matemática importa. Eles compraram 17 passagens, eles compraram uma passagem a mais. Meu Deus. Daí a gente acabou pagando uma passagem a mais e não tinha nem com quem vender, e a gente foi. A gente nem tinha tempo para negociar nada com Já ninguém. começou do errado, não Já foi? começou do errado. E daí a gente foi no trem, só que no meio do trem, no meio do caminho, ele parou em estação e ficou lá esperando ser liberado uma pista lá, porque tinha uma pista lá que estava interditada, aí ele não podia passar. Aí a gente decidiu descer, passar a passarela para o outro lado e lá fazer alguma coisa, ficar passeando, comprar alguma coisa. Só que nisso que a gente foi, o trem começou a andar de volta. A gente estava fora do trem e ele começou a andar de volta, a gente começou a correr atrás do trem, para pegar o trem, e o trem sem esperar pela gente. Só que como o trem é uma coisa grande, assim, que começa bem devagarzinho a andar, aí deu tempo a gente entrar. Tem várias portas também. Meu amigo. Mas era todo mundo assim, corre, que o trem tá saindo. Você chegou a fazer algum cronograma de lugares para onde ia ir? Eu cheguei a fazer meio que um cronograma com os meninos que moravam comigo, porque a gente, principalmente no final de semana, a gente não queria ficar em casa. A gente queria sempre viajar, ir para outra cidade, até porque Leamington não é uma cidade que tem tantas coisas assim. Tinha outras cidades mais próximas que eram maiores e tinham mais atrações. Então a gente combinava. Aí sábado a gente vai para onde? Aí domingo a gente vai para onde? Aí Entendi. a gente fazia esse tipo de cronograma. Aí um dos lugares que a gente foi para Coventry. Na primeira semana que a gente estava lá, fazia 8 dias mais ou menos que a gente tinha chegado, a gente foi com um host, ele levou ele levou para a Catedral de Coventry, que foi uma catedral que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Ele levou para um museu que tinha também, contando essas histórias. E na segunda vez foi a gente mesmo que decidiu por conta própria, a gente foi de ônibus mesmo, pagando 2 libras para ir no ônibus, o que equivale a uns R$12 mais ou menos. E a gente foi esquiar no gelo. Lá tinha um campo de patinação do gelo. Aí a gente combinou com outros amigos também para ir, e a gente patinou. Trouxe? Trouxe sim, tá na minha mochila, pode pegar. Pode ficar. Sim. Aí, Não. enquanto eles Eu pegam trouxe uma a... nota também. Caramba! Pode mostrar. É o Churchill? Olha isso. É o Churchill? Churchill. Winston Churchill. Caramba. Galerinha, olha isso. Isso é quanto Uma nota, 5. Uma nota de R$50 5 aí. libras. Tem 5 libras. 30 conto aí, 30. Meu pontos, mais ou menos. amigo. A Rainha Nova. Sempre eles, assim, eu fiquei até impressionado, porque eles levam muito a sério essa questão da monarquia lá. Eles idolatram muito a rainha. Nosso cronograma, né? A gente já perguntou já. Eles idolatram Não, perguntou não, a respeito da relação dele com a família Aquilo. real. Eles idolatram muito a rainha lá. Eles
leva a monarquia muito a sério, até porque a cara da rainha está estampada em toda nota, toda moeda tem cara da rainha. Aí nas notas, eles também, do outro lado, tem imagem de figuras públicas, assim, que foram influentes em algum momento da história, foram influentes para a Inglaterra. Aí nessa aí é o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante um tempo, ele foi bem Segunda Guerra importante. Mundial. Inclusive foi ele que conseguiu vencer os nazistas, né? Foi. Isso foi tipo uma homenagem que eles fizeram a ele. Aí nas outras notas que tinha de 10 libras, de 20 libras também, tinha outras figuras públicas. Na de 10 principalmente tinha a figura da autora de Orgulho e Preconceito, se não me engano, que era Jane Austen. Na de 10 libras tinha a imagem dela, porque ela também foi muito influente para a literatura inglesa. E nessas visitas que tu fazia, assim, qual foi, assim, um lugar que te marcou mais? Assim, um lugar que tu nunca vai esquecer dessas visitas lá? Não surpreendentemente, Londres. Porque Londres é muito grande, tem muita diversidade de pessoas lá. Lá eu vi pessoas de todo tipo de país. Lá muita gente fala que Londres é uma cidade, assim, bem inclusiva, e realmente é inclusiva. Lá todo mundo pode ser quem quiser ser, e ninguém vai olhar com julgamento, ninguém vai lhe julgar pelo que você é. E lá tem muita diversidade também. Se eu não me engano, lá fala mais de 100 línguas diferentes. 100 línguas? Só em Londres. Eita! Só em Londres. Então, acho que... Qual foi o lugar que você menos esperava que teria alguma coisa interessante que você mais surpreendeu? O lugar que eu menos esperava que ia ter alguma coisa interessante que me surpreendeu foi principalmente... eu acho que foi Stratford, porque muita gente falava assim que Stratford é uma cidade que não tinha muita coisa para fazer, que era uma cidade que só tinha um canal mesmo, e a igreja e a casa do Shakespeare, que tinha algumas lojas também por perto. Mas quando eu cheguei lá, eu acho que foi a cidade que eu mais passei. Sim, a casa do Shakespeare fica exposta como um museu também. Não dava para entrar para dentro, mas dava para passar por perto. Entendi. A gente olhava a casa dele. E lá tem várias coisas para fazer. Tem uma roda gigante lá também. Eu não cheguei a andar, mas eu fui lá para perto, tirei foto. E tinha um canal também que era cheio de cisnes, cheio de gaivota. Inclusive, outro perrengue que eu passei foi por conta que eu tava comendo um Doritos lá por perto. Assim, isso é uma missão. Se vocês forem para Stratford, nunca comam Doritos, nem nada, não comam nada perto do canal, porque existem vários pássaros, gaivotas, cisne, pato, todo tipo de coisa, de bicho que aparece lá e eles voam pra cima de você. Isso aconteceu comigo. Não, diga aí. Vai para o corte aí. É isso. E tipo, tu andando assim em transporte público e tal, assim, tua impressão ao andar na mão contrária, porque aqui a gente anda na direita e eles andam na esquerda, não é isso? Sim, eu também achei isso bem estranho. Eu já sabia que era assim, que esse era um costume de lá, que todos os carros o padrão dos carros, dos ônibus, era andar na mão contrária. Então no começo eu fiquei bem assim, impressionado e estranhando também isso. Em relação aos feriados, porque lá a gente sabe que os feriados ou são só na sexta ou são só na segunda. Tu chegou a pegar algum feriado assim? Infelizmente não. Todos os dias foram dias úteis assim, que a gente tinha que ir pro college, a gente não podia faltar, a gente nem tinha permissão para faltar. E não teve muito feriado não. Mas eu vi isso, que os feriados lá, a tradição é ser sempre ou na sexta ou na segunda. Não entendo muito por isso, o porquê disso, mas é isso. E lá, além do Brasil, tem outros feriados extras. Tem outras datas comemorativas extras também, que é tipo Dia de Ação de Graças, Dia de São Patrício, Dia de São Cristóvão, outras coisas assim. Entendi. Achei uma pergunta aí. Essa de desgança, essas coisas. Você já chegou a ver alguma pessoa jogando pão pro pato? Ai, cara, Sim, aquele negócio de filme, né? Ou tipo, as pessoas jogando pão e tal pros patos. Sim, eu já vi. Tinha gente que fazia questão de comprar tipo um pacote inteiro de pão para levar para os pássaros. Ele levava lá porque era muito pássaro que tinha lá. Pássaro, cisne, gaivota, todo tipo de ave tinha lá. Se fosse ave, tava lá. Se fosse ave, tava lá. E como tu avalia, assim, teu nível de inglês antes do intercâmbio e depois do intercâmbio? Se fosse para dar uma nota, eu acho que antes do intercâmbio meu inglês estava num 7, mais ou menos. E agora depois ele está num 9, porque o intercâmbio muda muito a pessoa. Principalmente na questão da língua, porque
Aqui no curso de inglês, a pessoa aprende inglês, só que não pratica muito. Não tem muita oportunidade de praticar. Só que no intercâmbio a pessoa pratica muito, consegue ter muito contato com a língua inglesa. A toda hora você tem que falar inglês, porque você está numa casa de uma pessoa que fala inglês. As pessoas, os professores seus dão aula em inglês também. No meio da rua, se você quiser alguma informação, você vai ter que falar inglês. Então é isso. Eu acho que o inglês lá é obrigatório, porque ou você fala inglês ou você passa fome. Realmente. E tipo, em relação a falar inglês assim dentro de casa com o teu host, e tipo, tu chegou em algum momento a falar em português assim, ele meio que ficar constrangido ou algo do tipo? Sim, como a gente não era só eu dentro de casa, então eu tinha com quem falar português, então às vezes a gente falava português, mas a gente evitava falar perto dele porque a gente via que ele não ficava constrangido. Ele falou pra gente que ele não se importava, a gente podia falar quando a gente quisesse, mas a gente viu que ele não era incluído. Quando ele estava perto da gente, a gente conversava e ele ficava só lá, porque ele não entendia. Então ele não era incluído na conversa, e a gente sempre queria incluir ele também, falar com ele, conversar com ele e com os filhos dele também. Então a gente sempre fazia questão de falar inglês o máximo que podia. Entendi. E no college, inclusive, a gente era ameaçado a falar inglês. A gente tinha que falar inglês, sempre ficava alguns fiscais lá falando, quando a gente estava conversando, quando demorava para chegar o professor, quando a gente já tinha acabado as atividades, a gente tinha que falar inglês. Se a gente falasse português, a gente era reclamado. Eita. Levava muita reclamação. Como era o college? A estrutura, todo mundo que estava lá dentro participando? E também isso já inclui tipo os horários de aula e tal. Sim, o college era como se fosse essa escola aqui, que era integral, o ensino. Lá era uma universidade que dava aulas de todos os tipos de curso. Lá tinha aula de medicina, tinha aula de salão de beleza, aulas de psicologia, de Era bem diversificado, né? tudo. E eles também receberam intercambistas que tinham um curso específico que era chamado English as a Foreign Language, que significa inglês como uma língua estrangeira, que era voltado especialmente para esses estudantes que vinham de outros países que faziam intercâmbio lá. Então a gente tinha aulas, as aulas da gente eram baseadas em 3 pilares, que era conversação, vocabulário e gramática. Então todas as aulas da gente trabalhavam um pouco disso. E além dessas aulas, a gente também tinha aulas de educação física. Foi uma coisa que me impressionou, porque eu não imaginava que ia ter lá, mas a gente sempre tinha. Uma vez na semana a gente ia lá pro ginásio do college, ou então eles levavam a gente para algum lugar para praticar esportes. E a roupa, como é que era? Assim, porque é frio, né, para praticar esporte. Mas praticando esporte, até que o frio passa. O frio passa mais porque você está se movimentando. Lá é quase impossível suar, mas pelo menos um calorzinho por dentro, interior, você sente. Entendi. Eles levaram, inclusive, a gente para um lugar que tinha trampolins, que era cama elástica. A gente passou a tarde inteira pulando em cama elástica. Pra ver se suave e não suava. Caramba! A gente não suou. Mas isso é uma coisa até positiva, porque lá eles não suam de jeito nenhum, por conta do frio. E em questão a teu host, ele gostava muito, levou você a um estádio, como é que foi, assim? Ele gostava muito de esporte, a gente chegou em um estádio, assim, fora Marinos, porque ele foi por próprio estádio. Ele jogou de Liverpool versus Manchester United, parece. Meu amigo! Foi um jogo. Meu E ele venceu na amigo! vida. Ele realmente venceu na vida, porque esse jogo foi 7-0 pro time que ele tava torcendo. Então, 7-0. Ele foi de trem, bem longe, que fica Liverpool, e ele fez questão de ir. Ele pagou 350 pounds, parece. 350 libras meu amigo! pra entrar no estádio. Deu a Eu não vida iria, mas, mesmo. enfim, né? Mas cada um. também o custo de vida lá é diferente e tal. No caso, ele levou dinheiro extra além do Levou, da muito bolsa extra. do estado. Eu acho Muito extra. Porque a bolsa era o quê? 600 Eram, libras? Não sei. eram Pedro, acho que era... 3 mil reais a bolsa. Aí, Que era 1.500 de instalação e 1.500 para cada mês que a gente passasse lá. Como a gente passou só um mês, era mais 1.500. Então, juntando tudo, é 3 mil. Por 6 tá por 20 libras, vai dar... Umas 400 e pouca, mais ou menos. Gastou uma bolsa pra ver o Foi, uma bolsa da Fapes. Eu não seria louco de fazer isso. Mas, vai de cada um. Em relação a suar, assim, como é que eram os banhos? Por causa, tu chegou a tomar mais de um banho por dia, teve dia que não tomou banho, como é que Um foi? assunto polêmico.
Aqui tem esse estereótipo que europeu toma banho uma vez na semana. Uhum. Mas na Inglaterra, assim, não é assim. Não é bem assim. Ainda bem, né? Na verdade, não é assim. A gente tomava um banho por dia. A gente não via muito necessidade de tomar mais de um por conta que era muito frio, a gente não suava, a gente não se sujava tanto. Uhum. E os banhos aconteciam assim, assim que a gente chegava do college, a gente já tomava banho. Porque como na casa tinha 3 pessoas para tomar banho, fora o host, fora os filhos deles também, aí a gente sempre definia um horário para tomar banho fixo, um horário fixo para tomar banho. Como é que você... O que tem na Inglaterra que queria trazer para o Brasil? O que eu tenho na Inglaterra que eu queria trazer para o Brasil era principalmente o frio. Porque eu queria que tipo, um clima assim que fosse quente, mas pelo menos só no verão. Mas lá é quente no verão, só que no inverno lá é muito frio. Mas todas as estações corretas. Sim, que inverno fosse realmente inverno e verão fosse realmente verão. Porque aqui é como se fosse tudo verão. Lá, é tudo lá junto. não, lá tem essa distinção. Lá é frio, mas também no verão lá é quente. Lá é 32 graus, mais ou menos no verão. Então, eu queria muito trazer isso, porque o frio é uma das coisas que eu mais sinto saudade hoje de lá. E assim, lá tu chovia muito, não chovia, era só mais Sim, o o clima de frio. lá era muito nublado. Lá era, os dias todinhos era comumente nublados. O sol era bem raro de aparecer por conta do inverno. A vegetação também era de folha seca, de árvore seca, sem folha, sem vida. E lá, como é a pergunta? Eu esqueci. Se chovia muito Se e chovia tal. muito lá? Sim, chovia muito lá. Lá só que não era essa chuva forte como tem no Brasil, que aqui quando chove, chove bem forte, de alagar a casa. Só que lá era chuva fraca, não era muito forte não. Entendi. Por causa que outra pesquisa que eu fiz, eu vi que pessoas perdiam muito os guarda-chuvas no metrô e tal. Tu achou o guarda-chuva, perdeu. Eu quase perdi o meu. Eu quase perdi o meu num pub que a gente foi. No dia da formatura da gente, outro perrengue que a gente passou, deixa eu falar. No dia que a gente foi se formar, teve a formatura, teve uma cerimônia lá, que eles entregaram o certificado pra gente. Só que lá terminou cedo, a gente decidiu ir pro pub, que era tipo um bar que tem pra lá. Aí a gente foi, tava chovendo bem forte nesse dia, e eu quase deixei meu guarda-chuva no rolê. Eu quase deixei ele lá e eu quase esqueci, porque eu nunca mais vi ele. Só que o perrengue nem foi esse, o perrengue foi porque quando a gente chegou no pub, a gente tava num grupo muito grande, e lá é proibido estudantes menores de idade ficarem até certo horário lá. Aham. Então a gente foi e a gente foi expulso. A Meu gente foi Deus. expulso. Eles perceberam que a gente era menor de idade. Eu não sou menor de idade, só que a maioria era. E tinha que estar também com alguma coisa, algum documento que comprovasse que você era maior de idade para ficar lá, para ter permissão para ficar lá. Então eles disseram, sai daqui. Vocês não podem ficar aqui, vocês não têm permissão. Assim, não foi mal educadamente, mas foi... Aham. Eles falaram assim que a gente não podia ficar lá, infelizmente. Daí a gente decidiu ir pro McDonald's, só que o McDonald's fecha, lá não fecha assim como no Brasil, que aqui no Brasil às vezes os McDonald's funcionam até tarde, só que lá não. Aí lá poucas coisas ficam abertas até tarde. Aí então a gente foi lá, a gente comeu alguma coisa, só que a gente também foi expulso de lá porque eles estavam fechando. Meu Então Deus. nessa noite a gente foi expulso de um lugar pro outro. Meu Esse foi o Deus. perrengue. Por causa que lá tem essa questão, né, dos metrôs e tal, que fecha cedo e tal. Por quê? Isso, os estabelecimentos, a maioria, fecham cedo lá. Fecha mais cedo do que no Brasil. Isso é uma coisa até negativa. Eu acho que por causa porque como o frio só aumenta quando é noite, e poucas pessoas saem. Então, nem é tão viável deixar os estabelecimentos abertos à noite, porque poucas pessoas iam aparecer para comprar as coisas. Então, as únicas coisas que funcionam mais de noite é os pubs e alguns restaurantes, lanchonetes, mas loja de roupa, tipo loja de roupa, mercado. Mercado, inclusive, fica aberto o dia todo, mas loja de roupa, a loja que a gente sempre gostava de ir, que era coisa de £1, que era de 1 libra, que a gente podia comprar qualquer coisa por 1 libra, ela fechava cedo também. Isso é uma coisa negativa. E em relação a, tipo, assim, uma comida que te impressionou muito, que tu gostou muito de lá. Uma comida que eu me impressionei muito é porque o meu host, ela era muito cozinheiro. Uma coisa positiva, porque durante o dia a gente almoçava no college,
Só que de noite a gente jantava e ele sempre fazia questão de fazer comida. Ele não comprava comida igual a maioria dos hosts fazem. Ele, às vezes comprava alguma coisa, uma coisa diferente, mas ele sempre fazia comida. E o que eu mais gostei que ele fez, que eu me lembro, foi uma torta de peixe. Sabe muito isso, de torta de coisa, de peixe. Caramba. E lá também é muito conhecido por ter peixe. O meu host já foi marinheiro, daí ele entende muito dessas coisas de peixe. E ele fez essa torta e todo mundo comeu e ficou impressionado. Nos Estados Unidos é muito comum ter essa fama de só coisa enlatada, só coisa industrializada. Tu achava uma coisa Na Inglaterra, sim. Assim, é a mesma coisa na Inglaterra, mas, como eu falei, eu dei sorte porque o meu host cozinhava muito. Mas porque se ele quisesse, ele podia comprar qualquer coisa enlatada pra gente e dar pra gente. Porque lá, a maioria das coisas que vem no mercado é coisa enlatada. Mas ele sempre fazia questão de cozinhar alguma coisa caseira, fazer alguma coisa com as próprias mãos pra gente. E sempre era alguma coisa, assim, pra trazer a cultura da Inglaterra pra gente. Ele sempre dizia, esse prato é tradicional da Inglaterra. Toda noite ele falava isso, esse prato é tradicional da Inglaterra. Foi mais pra mostrar a gente um pouco da cultura deles. E não ficar só com essa fama dessa cultura de coisa enlatada e só coisa gordurosa. Comi feijão. Enlatado. Infelizmente eu comi. Ele deu lá, né? Aí eu nunca tinha comido. Então eu não tinha como dizer que era ruim antes de provar. Só que depois que eu provei, aí eu pude afirmar que era ruim. Mas eu não achei que assim, que era tão ruim. Dava até pra provar. Dava pra provar porque ele deu feijão, só que foi acompanhado de uma torta, acompanhado de batata frita. Então deu pra misturar, deu pra disfarçar. Só que no final ele fez a gente comer feijão com pão. Aí essa experiência, assim, eu achei detestante. A gente tá acostumado a passar uma margarina, um negócio ou outro, mas agora feijão. Ainda mais feijão enlatado no molho de tomate, eu achei assim meio bizarro. Atípico. Você disse que o seu host era cozinheiro, ele te ensinou alguma comida a cozinhar? Sim, ele ensinou também essa própria torta de peixe. Como a gente gostou muito, eu perguntei a ele como é que fazia. Aí ele ensinou a gente como é que faz isso. Ele, às vezes, a gente ficava lá na sala enquanto ele cozinhava, então a gente acabava aprendendo. A gente acabava vendo ele cozinhar também. Assim, se for pra destacar o teu maior mico que passou lá, qual seria? Se quiser falar também, se não quiser. O meu maior mico, eu acho que foi esse, que eu falei da questão do mouse. Eu falei pants e da questão do top, que eu falei fio dental também. Aí eu fiquei uma semana com aquilo na minha cabeça, em estado de renegação. Evitando olhares com a pessoa que tu falou isso. Sim, com a professora. A professora ficou lembrando de mim por conta disso. Mas eu também, aí eu mostrei minhas pinturas a ela, eu mostrei... eu mostrei as pinturas que eu fiz a ela, aí ela esqueceu disso. Ela me conheceu, eu fiquei conhecido com as pinturas que eu faço. Olha, tá vendo? Foi uma jogada de marketing que eu fiz. Brinca com ele. Ela até divulgou meu trabalho lá. Tá vendo? Ficar famoso na Europa. Na Europa não. Na Inglaterra. Na Inglaterra e tal. Sim. Top, top. Alguém aí tem alguma pergunta e tal? Uma coisa que eu me lembro lá foi que o único caso assim, criminoso que eu vi, e eu não vi, mas o host falou que ele estava perto, foi um que aconteceu perto de onde ele estava. Ele estava num mercado fazendo compras. Aí num estabelecimento perto aconteceu uma briga com alguns caras e ele foi... Mas eu acho que isso não foi muito por causa da criminalidade, foi mais por algum acerto de contas, alguma coisa assim. Entendi, por causa que É também... bem atípico isso. Eu pesquisei umas coisas também sobre a segurança e eu vi que parece que era em cerca de 2 anos o total de tipo de tiro de policiais foi 3, parece. E tipo, eu fiquei, caramba. Pra você ver, a segurança lá é bem levada a sério. Sim. Se aqui no Brasil tivesse mais organização também seria assim, só que lá tem muito dessa organização lá, assim, eu acho que isso é mais por conta da desigualdade, que lá é muito menor do que no Brasil. Lá tem muito menos desigualdade social, principalmente porque se você vê a arquitetura das casas, elas são bem parecidas. Então, as pessoas mais ricas não ficam tão diferentes, as pessoas mais pobres não ficam tão abaixo das mais ricas. Ou seja, a desigualdade lá é pequena, né? É bem menor. Se Conexão Mundo tivesse outras duas línguas a mais, qualquer outra língua que tu pudesse escolher, tu iria para qual outro país? Eu iria para a França, principalmente porque os irmãos os Host Brothers
que eu tive, que vieram da França, eles apresentaram um pouquinho da cultura pra gente, eles levaram uns doces e uns salgados pra gente provar também, eu gostei. E eles ensinaram um pouquinho de francês e eu também já gostava muito da língua francesa, eu já tive interesse. Então eu já quis aprender francês. Eu também queria muito aprender chinês, por conta dos colegas que estudaram lá comigo, eles ensinaram um pouquinho de chinês pra gente, então eu fiquei impressionado com isso. Apesar do Conexão Mundo ser muito organizado, teve alguma gafe que ele cometeu contigo no intercâmbio inteiro? Desde o primeiro processo até tu voltar pro Brasil? Sim. Ponto de melhorias, eu acho que o Conexão Mundo falta ser organizado, porque ele deveria, assim, deixar a gente ciente de todos os processos, ele não deixa. Ele fala assim, vai ter isso, aí a gente aguarda. A gente não sabe até quando a gente vai aguardar. Principalmente dos intercâmbios que eu vi que o pessoal que ia para o Canadá até hoje não foi. Sim. Até hoje não foi. Então, eles deviam explicar. E nem é para o Canadá, é para o Reino Unido também. Pro Reino Unido então, também. eles deviam deixar os alunos cientes desde o início sobre essas coisas. Devia ter mais transparência, eu acho. Antecipação. Assim, a princípio, tu pensava em ir pro Reino Unido ou pensava em ir para outro país, assim? A princípio, eu não sabia o país direito, porque como eu já estava no terceiro ano, quando eu comecei a fazer o curso, eu pensei que eu não ia mais para o Canadá, porque quando era Giramundo era só Canadá e para quem era do segundo ano era só Canadá. Daí, como o programa acabou e virou Conexão Mundo, aí eu pensei que poderia ter outros países também para ir. Aí eu não sabia desde o início, só que eu queria já ir para o Reino Unido, porque eu acho que lá é bem, assim, impactante você chegar lá e ver. O inglês de lá também eu acho, assim, apesar de ser mais difícil, eu acho mais bonito de se ver, de se falar, de se entender também. Então foi isso. Eu gostei muito. Uma coisa que eu estou percebendo, não sei se é do foco de boy, mas eu estou sentindo a tua língua um pouquinho enrolada, tá certo? Eu também percebi isso. Eu não sei se... Isso foi culpa. Isso foi culpa da Inglaterra. Foi muito porque não, desde que ele chegou eu percebi que ele fala assim bem diferente e tal, aí eu fiquei, será que é ele mesmo ou foi a língua? O Brasil ele fala com Z. por conta do contato com a Inglaterra, porque lá a gente sempre falava inglês, então eu fiquei muito acostumado mesmo falando inglês lá, até que na volta a empresa que voltou com a gente pro Brasil foi a TAP Portugal, que ela falava português também, só que como eu já estava tão acostumado com o inglês, eu continuei falando inglês com a mulher. A mulher, eu falo português também. Aí eu fiquei assim, tá, mas eu quero falar inglês. Era a última oportunidade que a gente tinha de falar inglês, então foi isso. Até minha mãe percebeu isso, que meu sotaque diferenciou um pouquinho depois que eu voltei. Em relação assim, a tua mãe, ela ficou com meio com ciúme e tal, dessa nova família que tu ganhou, ou ela foi assim, mais Ela de não boa? ficou com tanto. Mantém contato com a host? Com o host father, eu mantenho contato sim, às vezes eu falo com ele, eu falo sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, eu pergunto também o que está acontecendo lá na cidade. E eu tenho um contato com ele. E eu esqueci a pergunta. Tua mãe ficou com meio ciúme dessa nova família que tu o ciúme ganhou? da minha mãe? Então, no começo ela ficou, não com ciúme, mas muito preocupada. Muito preocupada porque, tipo, se o meu filho morrer lá, se alguma coisa acontecer lá, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou fazer pra ir atrás dele, não sei o quê. Mas daí eu sempre ligava pra ela, eu falava, mãe, eu tô bem, não sei o quê. Pra ir deixando ela mais despreocupada, mais tranquilizada. Mas então ela foi de boa? Ela foi mais de boa com essa coisa do intercâmbio. Só no começo mesmo que ela ficou relutando pra não ir, só que eu convenci ela. Você falou que manteve contato com o host, continuou mantendo contato com os outros brasileiros que foram e com as pessoas que você conheceu lá? Sim, porque a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente sempre manda mensagem. Todo dia a gente tá se falando, todo dia a gente tá trocando ideia, falando alguma coisa, fofocando principalmente. Daí a gente mantém contato e a gente planeja se encontrar um dia também. Pra trocar mais ideias, trocar as experiências. Todos os intercambistas brasileiros ou todos os brasileiros que foram junto no dia da viagem voltaram e ficaram comigo lá, todos os que passaram toda essa etapa que estudaram também na mesma sala.
e voltaram junto comigo. A gente mantém contato. No total era 31. Entendi. 31 pessoas. E em questão quando tu voltou pra cá, tipo, em relação à universidade, em relação a todos os perrengues que ia ter na volta. Sim, principalmente porque quando eu estava lá era a época do SISU. Então eu tive que me inscrever no SISU de lá. Mas eu pensei assim que não ia dar certo, que eu não ia conseguir passar em uma universidade, mas eu acabei passando. Mas eu vi que João Pedro falou que ele não conseguiu por conta do negócio da cota. Eu acho que foi injusto isso, porque dava para fazer tipo uma reunião no Meet para reconhecer, para fazer esse negócio da heteroidentificação, e eu acho que foi isso. Entendi. E tipo, quando tu voltou pra se adaptar ao clima de novo, como é que foi? Tipo, saiu de um ponto muito frio pra muito quente. Foi tipo o choque de estranhos. Quando saí lá, estava muito frio. Foi na semana que a gente voltou que começou a nevar. Então eu estava muito acostumado com frio, já tava se sentindo em casa. Tudo. E a temperatura mais baixa que eu peguei lá foi -3 graus. Poxa. Muito. E quando eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei aqui, no domingo, estava muito, muito quente. Tava 33 graus e eu fiquei... Meu amigo! Eu fiquei a semana inteira falando pra minha mãe, que quentura. Ela disse, você não viu nada ainda. Você tá muito desacostumado. Ai. Sim, quando você foi lá e quando você voltou, teve choque cultural? Teve choque cultural, principalmente por conta do clima, por conta da língua, da própria língua inglesa, e por conta desses costumes meio bizarros que eles têm, tipo de almoçar pouca coisa, de tomar café de muita coisa e jantar muita coisa também, os horários, principalmente porque lá é 3 horas a mais do que aqui, e também por conta de alguns costumes que eles têm, que eu não gostaria de falar, mas eu vou falar, que é na questão da privada. Sim, a gente trata sobre isso nos outros. Lá é isso. Lá tem que joga o papel na privada, né? Isso. E além disso, outra coisa que eles fazem é que lá tem um triturador dentro da pia para jogar resto de comida. Sim, então, eu só vi isso em filme. Pois lá tem também. Eu fiquei muito impressionado com isso. Lá, aqui no Brasil a gente joga comida no lixo, só que lá não é esse costume. Lá o costume mais é jogar dentro desse ralo. Esse ralo tudo no pepia, eu achei bem moderno até. Caramba. Diga aí. Não, agora eu fiquei até em choque agora. Mas eu ia perguntar outra coisa que eu esqueci. Se você pudesse ir para outro país sem ser a Inglaterra, qual você escolheria? Ele falou, mas pode deixar lá. Do mundo todo. França. Principalmente França ou China. Porque lá tem, na França principalmente, a trata bem sido uma guerra. Então eu gostaria de ir. Fica bem perto da Inglaterra também. Sim, eu lembro que eu ia perguntar. Em relação que, tipo, tu tava um mês lá sempre comendo no café da manhã e no jantar, muita comida. Quando tu voltou aqui, tu continuou do mesmo jeito? Tua mãe estranhou? Minha mãe estranhou um pouquinho, porque eu voltei, como eu já estava acostumado, eu voltei meio com fome, assim. Então, no almoço, eu sempre rejeitava algumas comidas, assim. Eu queria comer uma coisa mais leve. Aí eu fiquei falando pra minha mãe, eu queria uma cultura parecida com a de lá. Aí ela disse assim, não, isso aqui é diferente aqui. Você tá no Brasil de volta, não tem isso na Inglaterra mais não. Você vai ter que aceitar essa comida e pronto. Tu veio pra cá, mas teu corpo ficou lá. Meu corpo, isso. Tu continua praticando inglês em algum curso ou com os teus amigos mesmo? Eu continuo praticando inglês, principalmente falando sozinho. Porque eu falo muito sozinho, então eu sempre falo inglês. Foi uma mania que eu tive. O João Pedro falou que ele fica conversando com as paredes e tal, lá vem de boa. Eu falo sozinho quando eu tô pensando, eu sempre penso em inglês. Foi um costume que eu peguei até antes de ir lá mesmo, que já servia para praticar o inglês. Porque como aqui não tem pessoas para praticar o inglês, porque não tem nativos da língua inglesa aqui, aí eu falava sozinho. Eu começava a falar sozinho, começava a ver o que eu precisava melhorar no sotaque, na pronúncia também. Tu tem alguma dica para quem quer aprender? Algum aplicativo, algum professor específico? Eu acho que na internet, hoje em dia, tem muitos conteúdos sobre língua inglesa. Geralmente sobre todos os assuntos de gramática, sobre todos os assuntos de vocabulário também para você aprender. Então, é mais dedicação.
quem quer aprender um idioma tem vários recursos para isso hoje em dia. Até porque o curso que eles ofereciam, assim, era uma base. Mas a gente tinha que ir muito por fora, estudar muito por fora para poder fazer a prova e passar. Então, eu acabava estudando muito pela internet. Eu acho que quem quer aprender o inglês mesmo tem que aprender muito por isso também, por fora. Buscar conteúdo, buscar as maiores dificuldades que você tem para aprender mais sobre os tempos verbais, sobre as formas, os artigos que se usam na língua inglesa. E é isso. Seu host tinha algum costume exótico? Costume exótico? Tipo um costume que ele sempre fazia e que tu achava assim meio estranho, que nunca não era acostumado a ver alguém fazer. Assim, próprio do meu host não, mas principalmente em geral da Inglaterra era esse costume de comer pouco e pouco no café, pouco no almoço e comer muito no café e na janta. Só que um costume exótico, só que pra mim positivo que ele fazia, era isso de fazer comida, principalmente fazer mesmo comida com as próprias mães, cozinhar vegetais pra gente, porque a gente comia poucos vegetais, no colégio não tinha nenhuma opção assim de vegetais pra gente comer, pra gente fazer um acompanhamento lá, era só massa. Então ele cozinhou pra gente muito nesse período e ele apresentava muito isso da cultura da Inglaterra pra gente. E Tinha muito trânsito? Como era o transporte? O transporte lá não tinha muito tráfego na vila onde eu fiquei, porque assim, eu não fiquei muito em Leamington mesmo. Eu fiquei numa vila que era próxima, que se chamava Lillington. Então era mais afastado do centro. Então o tráfego lá era mais tranquilo. Mas mesmo no centro eu achei que os motoristas respeitavam muito o trânsito lá. Tu tem assim mais alguma coisa pra acrescentar? Tipo uma coisa que tu acha, isso eu tenho que falar, porque isso foi bom. Momento coach, é isso então. Eu acho assim que se vocês da escola, qualquer pessoa que estiver assistindo, quer participar, quer ter uma experiência assim parecida, é só se dedicar, é só ter determinação, porque até no começo eu nunca imaginei que eu ia poder viver essa experiência. Eu nunca imaginei que eu ia ter essa experiência, que eu ia poder viver tudo isso, conhecer lugares, conhecer pessoas novas. Então, é isso, eu quero assim, servir de exemplo, assim como os outros intercambistas, para as pessoas, para os próximos estudantes, e desejo que, assim, no próximo ano, a escola bata a meta que a gente bateu, que era que a gente passou 9 pessoas, 9 ou 10, acho que foi 10 pessoas mais ou menos, que foram aprovadas. Eu acho que esse número tende a aumentar depois da experiência da gente, até porque os estudantes, depois de verem isso, eles vão ver que vai ficar mais fácil, os pais vão ver assim que não é uma coisa tão difícil, não é uma coisa que vai mudar muito a pessoa, que vai mudar o seu filho. Então, é isso. Só mais uma pergunta. Tu sempre andava com a tua host, com teus amigos, ou tu tinha essa liberdade para sair sozinho onde tu quisesse ir? O host, principalmente, deixava a gente à vontade. A gente podia sair a hora que a gente quisesse, a gente podia chegar a hora que a gente quisesse. E a gente, como a gente que era tipo irmãos, a gente ficou próximos em pouco tempo, a gente sempre andava juntos. E de vez em quando o host levava a gente para conhecer outras cidades, ele levou até para conhecer um castelo que estava em ruínas, que era em Kenilworth. E ele levou a gente como forma de mostrar um pouco da cultura também na Inglaterra. E a gente também podia, às vezes a gente gostava de sair sozinho também. Então, a gente gostava de ter essa liberdade de sair sozinho, se perder sozinho na Inglaterra. Então a gente se dividia também. E como é que vai tua rotina agora na universidade, né? Fazendo ciências contábeis, como é que vai tua vida agora depois que voltou? Muita gente fala, ele foi pro intercâmbio, ele foi para outro país. Sim, na universidade eu fiquei assim, conhecido como a pessoa que fez intercâmbio. Todo mundo olha assim, diferente pra mim. Eles chegam pra tu e falam, fala inglês aí pra mim ver, só pra mim saber se tu fala. Sim, mesmo. Muita gente, até meus amigos próximos me falam, falem, como é tal coisa, como é mais de alguma coisa em inglês. Aí eu tenho que ficar falando assim. É bom que pratica. É bom porque fica com esse contato em inglês, fica essa marca em mim também. Tu deixou bem marcado. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente sempre tem esse costume, que é pra terminar o podcast você agradecendo em inglês e tal, entendeu?
Se você Não, quiser. Pode fazer até uma se redação despedir em falando. inglês, no Ok, caso. fala aí. Então, E as cocadas também. So, thank you guys for having me and giving me this opportunity to talk about my experience in England throughout the Conexão Mundo program. And I've had so much fun. It was an amazing chat. So, yeah, that's it. A produção depois traduz aí, nós entendemos tudo. Great travel. A gente agradece, assim, por você estar aqui se disponibilizando e tal. E também eu tenho certeza que vai servir de exemplo para os próximos que vão vir, porque vai até ajudar em relação aos pais, tipo, que nem Sim. sua mãe que não queria deixar e agora, tipo, os pais vão poder ver como funciona, vão poder ver. Eles vão ter mais confiança em deixar os filhos irem. Vão ter mais segurança e isso vai só somar na vida de cada um deles, porque Edna e Yasmin são exemplos e Sara são exemplos de pessoas que querem ir e agora eles... Só uma curiosidade, vocês querem pra onde? Inglaterra também. Olha, tá vendo? Então, tipo... Se quiserem ajuda, sim, com inglês. Olha, tá vendo, galera? Já pega o contato dele, Instagram. Instagram aqui embaixo. Instagram vai estar aqui embaixo, galera. Vai estar aqui embaixo. E Depois eu mando. Bora mesmo, vou ter que dar uma saidinha. então, deixa ele vai sair Muito obrigado rapidinho pela aqui. entrevista. Obrigadão, foi ótimo. Foi ótimo. Eu mando um também. link pra tu quando tiver de volta. A Obrigado gente pelo agradece bastante porque Vocês montam tudo aí. uma coisa que vai somar muito na vida de cada um das meninas, de cada um que vai querer ir e vai servir de exemplo. E é isso, Felipe. Foi muito bom compartilhar sua experiência com todo mundo e só quero agradecer por ter aceitado participar e por ter sido tão expressivo e falar todas as suas experiências. E aí, obrigado. Eu que agradeço assim, o convite por ter me chamado e me dado essa oportunidade de contar a minha experiência. E foi um bate-papo muito bom, eu me diverti muito. Obrigado. Nada. Ó, agora corta pra todo mundo pra gente se despedir. Então foi isso, galerinha. Próximo podcast vai ser aí semana que vem já vai estar, a gente já vai gravar o próximo, então é isso. A gente agradece muito pela audiência de vocês, Comprem a essa presença cocada. dele. Comprem a Comprem a cocada. cocada. R$2,50. Vai ter o brechó terceiro, enfim, muita coisa que o terceiro tá vendendo. É isso. Valeu, gente. Tchau.